Olá, gente, eu me chamo Mônica, venho através desse vídeo convidar você que está aí para mais um estudo bíblico, tá, gente, baseado nas escrituras sagradas. Bom, o tema de hoje é um tema muito delicado, mas Papai do Céu pediu para falar, tem que falar, tá, gente? Hoje o meu tema é sobre arrebatamento secreto, tá, gente? Hoje eu estava estudando o Apocalipse e o Papai do Céu fez com que eu entendesse, tá, gente, que não existe. Eu já venho dias tentando falar sobre esse assunto, mas é um assunto muito delicado porque vai tirar a esperança de muita gente que está aí anos e anos aguardando por esse arrebatamento, tá, gente? Mas a palavra do Senhor deixa bem claro, tá? Que não existe. Existe sim a volta do Filho, né? A volta do Salvador que virá para buscar o seu povo. Esse existe, tá bom? O arrebatamento a qual nós iremos nos encontrar com ele nas nuvens. Que a palavra do Senhor diz que ele dará ordem aos seus anjos. Ele vai dar ordem aos anjos dele para vir nos buscar, tá bom, gente? Como é que eu vou explicar para você, através da palavra, que todos nós teremos que passar pela tribulação? Bom, gente, eu notei aqui algumas coisas de Apocalipse, mas antes de ler, eu quero explicar algo para você, tá, gente? Eu quero explicar para você sobre os 7 espíritos, tá? Sobre os 7 espíritos das 7 igrejas. Esses 7 espíritos é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é aquele mesmo que habita em mim e que habita em você, tá? É ele, os 7 espíritos. Cada igreja tem um espírito, tá? Do Criador, que é o Espírito Santo. E quem é as 7 igrejas? É eu e você, somos nós. Nós somos a igreja. Então essas 7 cartas que estão aqui foram feitas para nós. Foram feitas para nós, tá, gente? E vai ser através dessas cartas aqui que eu irei mostrar para você que todos nós, infelizmente, todos nós vamos ter que passar pela tribulação. A palavra do Senhor diz que todos iremos passar, tá, gente? Mas nem todos irão sofrer com a tribulação. Sabe por quê? Porque Ele estará aqui para nos guardar. Ele vai guardar a minha tenda e a sua. Mas nós vamos ter que estar aqui para contemplar tudo aquilo que o Papai do Céu vai fazer, tá, gente? Não existe esse negócio de alguns serem arrebatados, tá? Para não passar pela grande tribulação, porque não existe. Todos vão ter que contemplar a glória do Criador. Então eu vou ler um versículo de cada carta, porque não tem condições de eu ler a carta toda, mas eu convido você que está aí a ler, aí na sua casa, tá? Pegue, tire um tempinho, aí dá para você ler todas as cartas. Hoje eu irei ler um versículo de cada carta. Os versículos mais importantes, os versículos a quais dá a certeza que nós deveremos e iremos passar, tá bom? Pela tribulação. Desculpa, tá, gente, pela verdade, mas ela tem que ser dita. Papai do Céu, ele tem me incomodado com isso. Porque eu sei que tem igrejas por aí que até hoje, gente, fala sobre esse arrebatamento secreto, tá, gente? E isso se torna uma ilusão, porque as pessoas, elas se apegam àquilo, elas ficam esperançosas, sabe, com aquilo. E então, o Papai do Céu pede para que essas igrejas, elas venham acordar e se preparar para tudo aquilo que Ele preparou para o fim. Tá bom, gente? Eu vou ler aqui a primeira carta, tá? Que é a de Efésios. Eu irei ler o versículo 4 e o versículo 5, tá? Do capítulo 2, que diz assim, ó.
Porém, tenho uma coisa contra vocês. Agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembre de quando vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei a igreja de vocês do seu lugar. Bom, gente, o que o Papai do Céu quis dizer para nós aqui? Que nós devemos voltar ao princípio. Que nós devemos amar Ele como a gente amava antigamente. Que o amor ele venha renascer. Tá bom? Essa é a carta. E é isso que na primeira carta tem contra nós. Então, essa igreja você já sabe que vai ter que passar. Infelizmente, vai ter que passar pela tribulação, porque tem algo contra ela, tá bom? Bom, agora a segunda carta. Eu vou ler o versículo 10 da segunda carta, tá? Que diz assim: não tenha medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer. Olha aí o que o Papai do Céu está dizendo. Que muitos serão colocados na prisão, gente. Muitos vão sofrer. Alguns vão até morrer. Mas ele pede para que a gente não tenha medo. Tá aqui, ele deixa bem claro, não tenha medo. Porque ele vai estar conosco e não tem por que temer. E a palavra do Senhor deixa bem claro, o Salvador deixa bem claro que aquele que perder a vida por amor a Ele, a achará. Então, nós não devemos ter medo, tá, meus amados? Devemos ter coragem. O Papai do Céu vai fazer pessoas corajosas. Pessoas que não tinham coragem. Olha eu aqui. Não tinha coragem nem de bater foto, vale fazer vídeo, tá, gente? Hoje eu estou aqui. Porque o Papai do Céu, ele tira isso da gente. Ele tira toda a timidez, tá bom? Ele tira o medo, coloca a coragem. E assim ele vai usando a gente, tá bom? Eu vou ler a terceira carta, tá, gente? O versículo da terceira carta tá no versículo 14. No versículo 14 diz assim, ó: mas tem algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaal, que mostrou a Baleque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo aos israelitas que deveriam comer alimentos e oferecerem aos ídolos, e eles acabaram cometendo imoralidades. Bom, gente, o Papai do Céu diz aqui, olha, alguns de vocês ainda seguem esse ensinamento. Ele quer dizer que alguns de nós ainda seguem os ensinamentos que um rei lá da antiguidade, tá, gente? Lá do passado ensinou, que foi o quê? Adorar ídolos, né? E cometer imoralidades. Então, o Papai do Céu diz, se arrependam disso. Ele pede para que a gente venha se arrepender disso, tá, gente? E tem algo contra essa igreja, então ela também vai ter que passar. Ela também vai ter que passar. Bom, gente, eu vou ler a quarta carta. O versículo da quarta carta é o versículo 20, tá, gente? Que diz assim: porém, tenho contra vocês uma coisa. Que coisa é essa? É que vocês a toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa.
Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comeres alimentos que foram oferecidos a ídolos. Bom, gente, a quarta carta, ela tem uma semelhança muito parecida com a terceira, tá, gente? Lá ele fala de um rei e aqui fala de uma mulher que se dizia ser profetisa, tá? Ela fez a mesma coisa que aquele rei fez. Ela seduziu os servos, né? E colocou eles no mau caminho. Fez com que eles fizessem imoralidades e comesse alimentos que foram oferecidos a ídolos. Então, aqui o papai deixa bem claro que ainda tem gente fazendo isso, mas ele deixa bem claro que nós temos que nos arrepender, e por esta continha aqui, essa igreja também vai passar, tá, gente? Infelizmente vai ter que passar. Bom, vamos para quinta carta, que é a quinta igreja, que é a igreja de Sardes, versículo 2 e 3, tá, gente? Do capítulo 3, 2 e 3. Aqui diz assim, ó: acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei o que vocês fizeram. Não está ainda de acordo com aquilo que o Pai exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. Bom, o Papai do Céu está dizendo o que nessa carta? Que a igreja tem que acordar, que a igreja tem que correr, acordar, levantar, se erguer, retomar as forças. É isso. Tem igreja que está dormindo e o Papai do Céu pede para acordar. Está pedindo para acordar e se fortalecer, tá bom? E vai passar. Vai ter que passar pela tribulação, sabe por quê? Porque está dormindo. Vai ser através da tribulação que o Papai do Céu vai te acordar, tá? E vamos lá para a igreja de Filadélfia. Gente, tem gente que acha que a igreja de Filadélfia era a única que não iria passar, tá, gente? Mas vai passar. Vai passar porque está escrito aqui, ó, tá? Versículo 10. No versículo 10. Tem muita gente se apegando na igreja de Filadélfia, tá, gente? Mas vai ter que passar também. Versículo 10 diz assim, ó: vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. A igreja de Filadélfia, ela tem sido obediente, tá, gente? Muito obediente. Ó, para passar e aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei. Ele vai proteger. Mas olha o que ele diz aqui, ó: protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro. Filadélfia vai estar aqui. Não vai subir não, gente. Vai estar aqui. Porque o Papai do Céu está dizendo, ó, que ele vai proteger Filadélfia das aflições que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra, tá? Infelizmente, fico triste, gente. Gente, eu acreditava
Eu acreditava, tá, gente, em arrebatamento secreto, porque eu fui ensinada desde criança que isso iria acontecer. Mas quando o Papai do Céu tirou as escamas dos meus olhos, que eu passei a ler a Bíblia de uma forma que eu nunca tinha lido na minha vida, foi com que as escamas vieram cair, tá? Pois vamos para a igreja. Vixe, essa igreja aqui eu não gosto muito de falar dela não, tá, gente? Porque é uma igreja que dá tristeza, gente. É uma igreja que eu não gosto muito de falar, mas Papai do Céu diz que vai ter que falar, tá? É a igreja de Laodiceia. Laodiceia eu não tenho muito para falar, tá, gente? É uma igreja que ela é morna. Papai do Céu diz que ela não é nem fria e nem quente, ela é morna. E por ela ser morna, o Papai do Céu vai vomitar ela da sua boca. E é isso que deixa triste. Saber que tem pessoas que estão aí, gente, dentro da igreja, estão mornas, não acreditam mais, estão desacreditadas. Mas o Papai do Céu pede para que essas pessoas venham se arrepender. Gente, nunca é tarde. Para cada carta que ele deixou, no final ele diz: se arrependam-se. Se arrependam-se. E cada um que se arrepender vai ter a sua recompensa. Então, sobre Laodiceia, a única coisa que eu tenho para falar é o que está aqui. Convido você a ler, tá, gente? Leiam todas as cartas, porque essas cartas elas foram feitas pra gente. É algo que vai trazer tristeza, porque eu também acreditava muito. Gente, eu acreditava demais que ia ter esse arrebatamento aí, mas quando o Papai do Céu mostrou, tá? E eu quero deixar bem claro para você, gente. Convido você para tirar dúvida. Irmã, você leu todas essas cartas, mas eu ainda fiquei com dúvida. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13, versículo 24. Eu irei ler aqui, tá, gente, a parábola do joio rapidinho, mas convido você para ler na sua casa com atenção. A parábola do joio diz assim: quem contou essa parábola foi o Salvador, tá, gente? O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram, as espigas e o joio apareceu. Os empregados do dono da terra chegaram e disseram ao patrão: Senhor, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? E ele respondeu: foi algum inimigo que fez isso. E eles perguntaram: Senhor, quer que a gente arranque o joio? E o patrão respondeu: não arranquem, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar o trigo. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi a vocês, que são meus trabalhadores, que vão fazer a colheita, que arranque primeiro, tá, gente? Na minha Bíblia tá primeiro. Arranque primeiro o joio e arranque em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponha no meu depósito. Tá, gente? Aonde é que eu quero chegar com esse texto? A parábola do joio deixa bem claro que é o joio que vai ser arrancado primeiro, tá, gente? É o joio. O joio, ele é
o mal. O mal ele vai ser arrancado primeiro. O bem ele vai ser colhido e colocado no celeiro, tá? Do Pai, no celeiro do Salvador, que é a Nova Jerusalém, tá? Então não existe esse negócio, mas irmã, e aquele versículo lá que diz que quando dois estiverem, né, lá no campo, um vai sumir, o outro não. Gente, aquele que sumir, infelizmente, vai ser o joio, tá? A gente aprendeu isso totalmente diferente. Que era por isso que o pessoal dizia que era o arrebatamento secreto, mas não é. Quando você tiver você e seu esposo na cama, se ele sumir, porque você já sabe que ele era o joio e você era o trigo, tá bom? Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Não tô dizendo aí que o marido é só um exemplo, tá? Para explicar para você que não existe arrebatamento secreto. Mas irmã, mesmo assim eu ainda tenho dúvida. Meu amor, você tem dúvida? Vai lá pro Salmo 91. Vai lá pro Salmo 91, porque o Papai do Céu fez esse salmo, tá? Ele fez esse salmo pra gente. Ele fez esse salmo para que a gente viesse a guardar ele aqui dentro do nosso coração, porque é esse salmo que nós iremos precisar, tá? É esse salmo aqui que a gente vai usar na grande tribulação. Eu vou ler rapidinho, mas você pode ler aí em casa. A pessoa que procura segurança no Pai Altíssimo e se abriga à sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Pai, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Pai, eu confio em Ti. O Pai livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A felicidade do Pai o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá com os seus olhos os maus e os castigos dos ímpios. Você fez do Pai o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua tenda, que é a sua casa. O Pai mandará os seus anjos que cuide de você para te proteger. Onde quer que você for, eles vão te guiá-lo. Eles vão guiar você com as suas mãos para que nenhum mesmo dos seus pés sejam feridos pelas pedras. Com os pés vocês esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. O Pai diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou o Todo-Poderoso. Quando eles me chamarem, eu responderei. Eu estarei com eles nas horas de aflições. Eu livrarei e farei com eles, e farei com que eles sejam respeitados. É isso que o Papai do Céu vai fazer com a gente. Já deixei claro para você que todos irão passar pela tribulação, mas nem todos vão sofrer, tá? A grande tribulação. Porque o Papai do Céu vai estar conosco, nos guardando e nos protegendo. Eu espero que esse estudo tenha servido para abrir a sua mente, tá?
que as escamas dos seus olhos possam ter caído e que de hoje em diante você venha a estudar mais a palavra do nosso Senhor, tá? E eu quero deixar bem claro que aquilo que detém o perverso, tá, gente, não é a igreja, como muitos acham que são. O que o detém é o anjo Gabriel, o protetor de Israel. No momento que ele for tirado, aí sim o perverso se manifestará. Então eu peço você, gente, leia a profecia de Daniel, leia Apocalipse, leia a Bíblia toda, porque ela vai te ensinar como a se proteger. Espero que o Papai do Céu possa estar no teu lar todos os dias para te guardar, para te dar entendimento e sabedoria. Fique na paz.